Seja o nome do Senhor. Hoje vai ser difícil, muitas emoções, mas eu quero expressar ao Senhor Jesus, nosso Deus, em primeiro lugar, a minha gratidão, a minha adoração por esses 70 anos. Agradecer a Deus pela vida da minha família, minha esposa, que tem me ajudado tanto. São praticamente agora 43 anos, já daqui a pouquinho, de casados. Mais os dias de namoro e noivado, então já dá um bom tempo. Dá anos. Mas louvo a Deus pela vida da minha família. Nossas filhas, a Liz, que está lá em São Paulo, a Evan, Lucas, também o Aguinaldo. E as nossas netas, a Lúcia e a Lise. São as bênçãos, joias preciosas que Deus tem colocado em minha vida. Eu estou escrevendo, já escrevi um pouco da minha história, porque tem muitas coisas, meus irmãos. São muitas marcas da graça de Deus. E não é no momento aqui de 15, 20 minutos que nós vamos conseguir passar isso. Mas eu quero agradecer aos amigos, né, que estão aqui nessa manhã, mais uma vez, nos prestigiando. Cremos que a palavra de Deus, o Espírito Santo, vai falar com cada um de nós. Nada fala mais alto do que a palavra. E não que sejam as minhas palavras, mas que sejam, sim, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu tenho algumas marcas que eu fiquei pensando agora, esses dias. Você faz uma reflexão. O tempo, ele é para você perceber a graça de Deus, perceber o amor de Deus. O tempo nos faz sermos pessoas melhores, se você tem o Senhor Jesus no seu coração.
E eu tenho algumas marcas. E eu quero mencionar pelo menos 3 delas aqui nessa manhã. A primeira dela aconteceu lá eu não estou na palavra ainda, mas vamos entrar nela. Quando eu tinha 11 anos, e sofri um corte no pé esquerdo, um caco de vidro, morando no interior. Não tinha carro, como hoje, que tem carro de tudo que é jeito, não tinha. E o único que tinha eram caminhões. E o que chegou e passou ainda estava um pouco sem freio. Então demoramos a chegar no hospital. Cheguei no hospital, me colocaram numa maca e aí fui perdendo os sentidos, mas eu consegui ouvir a oração da minha mãe. Senhor Deus, o Senhor tem um propósito na vida do meu filho. Salva-o agora. E eu, depois de 3 dias, acordei. E estou aqui agora, por graça, bondade, misericórdia do Senhor Jesus. Amém? Isso é uma delas. O outro foi aos 18 anos. Eu estava num tempo de depressão, a gente chamava de solidão naquela época. Um jovem revoltado com a vida, com os problemas, revoltado com as situações da casa, da família. E eu estava caminhando ali na Avenida Kennedy e tomei, antes da Avenida Kennedy, bem no comecinho, tomei uma decisão. Era noite, que havia um espírito de morte na minha alma, para dar fim da vida. E ali na minha decisão, eu disse, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, no próximo domingo eu vou à igreja, à casa do Senhor, e eu vou entregar a minha vida, de uma vez para sempre. Foi a melhor decisão da minha vida. Louvado seja o Senhor. No terceiro momento, estávamos com família, viajando, de férias, para São Bento do Sul. Não conhecia a estrada. Uma distância de uns 100 metros, ou não mais do que isso, um carro na nossa frente parou e atravessou a rua, a rodovia, que não tem acostamento. E nós freamos o carro e batemos no meio daquele carro e caímos. 13 metros de altura. Numa curva, onde você sabe, numa curva não tem como, você vai tombar. O carro não tombou. Porque antes disso a pastora conseguiu dizer, Senhor Jesus, segura-nos. E Deus segurou-nos. Meus irmãos, esses sinais são para mostrar e dar a graças ao Senhor Jesus, quando Deus tem um propósito, e Deus tem um propósito para todos vocês. Cada um de nós que estamos aqui nessa manhã tem um propósito. Então, fixe no Senhor a sua vida, e Deus vai cumprir esses propósitos, para a glória do nome dEle. Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida, mas nós precisamos nos submeter-se a Ele. Eu quero dar um tema, dei um tema que parece óbvio. Gratidão pela vida. Vocês sabem que cada pessoa tem uma percepção da vida. Alguns se dedicam a vida toda para algum tipo de situação, ou profissão, ou esporte, ou seja outra coisa. Então, algumas pessoas, se for perguntar qual o sentido da tua vida, a minha vida é isso. E eu sei que Deus tem muito mais do que nós pensamos. Muito mais, abundantemente mais. Eu quero começar com uma reflexão, olhando uma história do profeta Samuel. Esse profeta é o 14º juiz. Primeiro, depois de Josué, vem Juízes. Ele é o último dos juízes. Esse período de juízes teve um tempo de uns 350 anos. O povo de Israel, só para dar um contexto do que eu vou ler agora, sempre teve conflitos com os filisteus, sempre. Cada período, esse período aí já fazia Vocês conhecem, fala de filisteus, vocês vão lembrar de Gideão, aliás, de Sansão, desculpe, vão lembrar de Sansão, vão lembrar de Davi, que enfrentou o Golias, filisteu. E os filisteus foram sempre muito
inimigos, muito briguentos em relação ao povo de Israel. E então, no capítulo 7 de Samuel, 1 Samuel, você pode abrir a sua Bíblia, eu vou ler o versículo base para essa mensagem, que é o versículo 12. Ele diz assim, antes eu preciso explicar para vocês. O povo de Israel, eles vinham sendo oprimidos e resolveram guerrear contra os filisteus. A primeira batalha que eles tiveram, perderam 4.000 soldados. E aí perguntaram para Deus, como? Nós somos um povo, somos seu povo, e como que o Senhor nos permite, como o Senhor nos deixa perder para os filisteus? 7:12. Depois, num segundo momento, eles voltaram a guerrear novamente. E aí levaram a arca da aliança, que continha ali um vaso de ouro e instrumentos, e também tinha a lei. E eles pensando o seguinte, nós levamos a arca, que representava a presença de Deus, e nós vamos ganhar a guerra. E fizeram isso, pela segunda vez. Perderam 30.000 soldados. Então, aí vem uma explicação. O que aconteceu, pastor? Aconteceu que eles não perguntaram para Deus, Senhor, como enfrentar os nossos inimigos? Então, assim, quando a terceira vez, aí então, esse profeta e juiz orienta o povo, busquem a direção de Deus. Vocês estão vivendo num secretismo, vocês agora estão com os mesmos costumes dos filisteus. Vocês sabem, Deus quer adoração exclusiva para Ele. E eles então voltam-se para Deus, arrependem-se dos seus pecados, e aí confessam, e pedem então para Samuel orar por eles. Samuel continua orando por eles, Samuel faz um sacrifício de um cordeiro, símbolo, e cada palavra que mencionamos na Bíblia tem significado, e toda palavra está direcionada à pessoa do Senhor Jesus. E aí então eles vencem essa batalha. Por que eu vou falar isso aqui? Por que eu estou falando? Porque você tem duas pessoas, ou uma pessoa que é o Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus, e tem também os inimigos nas nossas vidas, que querem nos destruir. Então, Samuel 7:12 fala assim, então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispá, que significa torre de vigília. E esse lugar, tem que explicar isso também, Mispá é o seguinte, é um local onde Jacó e o sogro dele, Labão, chegaram num acordo, chegaram numa consciência, porque eles estavam discutindo entre eles, o Labão dizendo, está levando meus filhos, e tudo que é meu, e na verdade Jacó trabalhou para aquilo, e ali eles fazem um acordo, então daí diz assim, vamos fazer aqui um monte de pedra, nesse lugar, para a gente ter a lembrança. E então é isso que nós entendemos, e eles fizeram isso, ergueu uma pedra lá em Mispá, e deu-lhe o nome de Ebenezer, que é pedra de ajuda. Esse nome quer dizer pedra de ajuda, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu quero que você pense nisso agora. Até aqui o Senhor nos ajudou. Todos que estamos aqui, meus irmãos, todos nós, tivemos aí 2 anos de pandemia. Você está aqui hoje e pode dizer graças a Deus. Sabemos que nós temos pessoas queridas, preciosas, que partiram exatamente nessa época. Um inimigo invisível, de um vírus. Mas, se você está aqui nessa manhã, eu tenho certeza que não é só para me dizer parabéns e abençoar a minha vida com as suas orações e com os seus abraços. Eu quero dizer para você que tem um propósito, tem um plano maior de Deus para a sua vida. E nós temos essa primeira reflexão. Senhor, eu estou aqui por tua graça e bondade. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso. Isso é graça, é bondade, é misericórdia do Senhor. Então nós vamos pensar, então, em primeiro lugar, eu vou ler
aqui alguns versículos para nós meditarmos. Primeiro aspecto da gratidão pela vida. Você sabe que muitas pessoas, às vezes pensam, não vale a pena. Não vale a pena isso ou aquilo. Mas a vida é sagrada, é algo de Deus. A vida é a eternidade em nossos corações. O Senhor pôs a eternidade no coração do homem. E essa é a diferença em relação aos animais. Então a vida, as pessoas confundem existência temporal com vida. A nossa vida é uma passagem por aqui. E com isso, nós precisamos entender que mesmo nas horas difíceis, eu já tive tantos momentos difíceis na minha vida, que enfrentei, que só por Deus a gente passou e suportou. Tanto como pessoa, como casal, como família. Então eu digo para você, a sua vida precisa estar baseada, precisa estar num contexto da onde o que diz a palavra de Deus para o seu coração. Então nós olhamos aqui para essa passagem, olhando para essa história. E eu quero que você agora veja, lá em João capítulo 10, versículo 10, você nem precisa abrir, que é um versículo tão conhecido. Lá vai dizer assim, que o ladrão vem para roubar. Vem para roubar, matar e destruir. Se não tivesse a continuidade, nós ficaríamos desesperados. Porque realmente o mundo espiritual, que é uma coisa invisível que você não vê, mas já está acontecendo. Talvez você pense agora, pois é, por isso que há tanta maldade, por isso que há tantas coisas que nós não conseguimos nem entender, como pode um ser humano chegar a um ponto do que fez ou que faz. Então são as situações da vida. Deus quer que essa manhã nós todos, nessas reflexões, possamos sair daqui dizendo assim, Senhor, muito obrigado. A minha vida é preciosa para o Senhor. A minha vida é eterna. E o Senhor me quer com o Senhor. São ministrações do Espírito Santo de Deus que vêm para a sua vida e vêm para a minha também. Quero que você pense sobre isso. Quando nós estamos olhando para a vida, pensamos, bom, eu vou fazer algumas coisas, vou realizar. Os jovens estão aqui, eu também tive sonho, tenho sonho, continuando tenho. Mas precisamos entender que nós precisamos estar centrados na palavra de Deus. Se ficasse só nessa parte, mas o Senhor Jesus responde, diz assim, olha, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Amém? Vida em abundância. Então, se nós não tivéssemos essa contrapartida, nós estaríamos com muita dificuldade. Mas o Senhor Jesus imediatamente dá essa mostragem para nós. E lá no Evangelho de João, capítulo 10, ele vai mostrar de como ele cuida daqueles que o têm como Senhor e Salvador das suas vidas. Ele vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas me ouvem e me escutam e obedecem. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração nessa manhã. Então nós olhamos primeiro pensando assim, até que, Senhor, o Senhor tem me ajudado. E aí o Senhor diz assim, mas estou convosco todos os dias. Ou seja, nós olhamos o passado com gratidão. Cada vez que você olhar para o passado, você vai dizer, mas pastor, tem dias, tem lugares, tem pessoas que quando eu penso, eu lembro, é muito difícil de olhar para isso. Mas eu digo para você, o Senhor Jesus nos dá graça para passarmos e superarmos tudo isso. Eu tive tantos momentos tão difíceis, e Deus deu graça. Estou aqui agora para dizer para você que o Senhor Deus, o Senhor Jesus te ama. A essência de tudo isso é o amor de Deus. Se não fosse o amor de Deus, nós não teríamos nenhuma condição, porque a palavra de Deus vai dizer assim, que todos pecaram. Todos pecaram. Então, quero dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus está muito interessado na sua vida. O inimigo, ele pode causar vários problemas, numa família, num lugar, mas o que ele quer mesmo é destruir a sua vida, a sua casa e a sua família. Então nós precisamos entender isso. Não é só uma questão de chamada para uma cristandade ou para uma religiosidade. Isso não. É uma chamada para dizer, Senhor Deus, eu quero
a tua presença, a presença do teu Espírito na minha vida, porque a tua presença me dá condições de planejar, de sonhar, de construir durante a minha existência e permanecer eternamente aos caminhos do Senhor. Amém? São essas aplicações. Mas nós construímos, nós queremos construir. Vamos lá para Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, vou ler aqui para nós. Diz assim: aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra essa casa. Mas ela não caiu, porque os seus alicerces estavam na rocha. Olha, falando em rocha novamente. Falou lá do passado, mostrando que essa rocha é a pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a nossa rocha, a nossa fortaleza. E daqui a pouco nós estamos aqui numa mesa, estamos vendo aqui, vamos celebrar, é um memorial. O Senhor disse assim: fazei memória de mim. Então nós celebramos a ceia do Senhor como uma memória. Depois ele continua no texto: aqueles que ouvem as minhas palavras e não praticam, são insensatos. Construíram sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, soprou os ventos, deram contra aquela casa, ela caiu e grande foi a sua perda. Percebe? Todos nós, irmãos, vamos passar, já passamos, por temporais, por vendavais da vida, coisas que vieram sobre cada um de nós, o que pode vir. Mas aonde está firmado a nossa fé? E tudo está baseado na nossa fé, no que você crê. Se você crê em Deus, no Senhor Jesus, como Filho de Deus, que levando sobre si os nossos pecados, essa cruz aqui não é para bonito, essa cruz aqui é para uma lembrança, saber que eu devia ter passado por ali, você deveria ter passado, mas o Senhor Jesus assumiu os nossos pecados, e nos deu essa condição de sermos salvos em Cristo Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso, é algo extraordinário, algo maravilhoso, sermos salvos, sermos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus. Então, cada pessoa escolhe. Eu escolhi, fiz escolhas, errei muitas, mas Deus me deu graça de acertar algumas. Eu tinha 15 anos quando voltei aos estudos, mas tomei uma decisão: Senhor, quero nunca mais parar de estudar. Quero estudar, quero poder aprender, para poder também semear, poder passar isso, aquilo que o Senhor está me dando. Então, jovem, não deixa de estudar, continue estudando. E você que já está numa certa idade, continue estudando, continue sendo ministrado. E o conhecimento, ele tem que andar junto com sabedoria. O conhecimento tem que estar junto com sabedoria. Sabedoria é temor a Deus. É onde nós aplicamos a nossa fé. Com sabedoria você tem algo extraordinário. Porque é uma ação do Espírito Santo de Deus, que te dá discernimento das coisas que você não enxerga, mas te dá direção para você prosseguir, para você construir e ser bem-aventurado, como diz a palavra de Deus. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor, anda nos seus caminhos, será feliz, você, sua casa, sua família. É uma promessa. Então nós entendemos assim. Então eu tenho o passado como gratidão, tenho o presente como reflexão e construção daquilo que desejo, daquilo que precisamos construir para agora o Senhor Jesus. E eu creio, a igreja tem uma função muito grande nisso, que é proclamar a salvação em Cristo Jesus, que é proclamar esperança, proclamar vida para as pessoas. Que o Senhor te abençoe e que nos ajude a fazer isso. Então veja, o vento e a chuva vêm para os dois lados, vêm para as duas casas. Só que uma não está firmado, não tem sustentação, não tem nenhuma base de vida cristã. E o Senhor Jesus fala sobre isso. E aí, pastor? A gente construiu, estamos construindo. Aí o Senhor Jesus está falando com os discípulos a respeito disso. E aí ele vai dizer para eles assim, não, isso tem Mateus 16, 24, quando ele fala assim: olha, quem quer salvar a sua vida vai perder, mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, vai encontrar. Porque adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, o Senhor Jesus está mostrando aos discípulos os valores eternos. E nós muitas vezes se apegamos em valores pequenos, irmãos, valores transitórios, valores que não vão dar subsídio, valores que não vai abençoar, que não vai dar
retorno àquilo que nós sonhamos e desejamos. Quando você está pensando nisso, lembre-se, você, pai, tem uma missão de abençoar os seus filhos. Mãe, você tem uma missão de abençoar os seus filhos. De acordo com o que você ministra aos seus filhos, eles vão tomar decisões depois. E se tomar alguma decisão errada, eles vão lembrar, não, mas meu pai e minha mãe me ensinou. Então, os princípios da palavra de Deus precisam ser aplicados em todo o tempo. Nossas crianças, nossos jovens. Hoje vocês estão aqui, estão ouvindo a palavra de Deus. Então, lembrando-se disso. O passado é para lembrar com gratidão. Ah, mas como assim? Gratidão pelo aquilo que Deus já fez. Te livrou, tem nos livrado, tem nos guardado. Estamos aqui hoje, nesse dia, porque Deus tem nos abençoado. Deus tem nos dado condição de nos podermos nos reunir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Mas o presente tem sonhos. Podemos sonhar sim. O que Deus vai falar ao Senhor Jesus? O Senhor Deus, através da palavra. Ele vai dizer que nós podemos e devemos. Ele tem propósitos, Ele tem planos para nossas vidas. Planos de paz, Ele diz. Planos de futuro. Então nós podemos ter sonhos, nós podemos ter esperança. Se tem algo terrível na vida de uma pessoa, quando não tem mais esperança, não sabe mais o que fazer, não sabe mais como lidar com a situação. Nessa manhã eu digo para você, em nome do Senhor Jesus, para Deus nada é impossível. E Deus quer, a cada momento que nós olhamos a palavra de Deus, veja, aquele povo, por 2 vezes perderam as guerras, na terceira tiveram 3 atitudes, que eu quero dizer para você agora. Primeira delas, foi a consagração. Consagração, tudo que fazemos, fazemos pela fé. A consagração nos dá uma condição de dizer, Senhor, vê meu coração, vê minha alma, perdoa os meus pecados. O perdão está nesse momento de reflexão da consagração. Quando você tem essa atitude, eu tive a minha, e continuo tendo cada dia, cada semana, você tem uma outra postura. O Espírito ministra a nossa alma e nos dá, então agora eu tenho consagração, agora eu tenho confiança. Eu confio em Deus. Eu confio porque há uma intimidade, porque a palavra de Deus me dá subsídio, porque o Espírito Santo ministra meu coração, isso me dá confiança de que posso fazer, posso ir, posso prosseguir, e porque tenho uma esperança de vida eterna. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Salvos em Cristo Jesus pelo seu sangue, nós temos essa esperança. Então, uma pessoa para ter confiança, ela precisa de ter intimidade. Conhecimento e intimidade são os requisitos para a confiança. Você não sai por aí confiando em todo mundo. Aliás, até é bíblico, né, que você não deve ter isso. Tem que ter conhecimento. Então, conhecimento, intimidade com a palavra do Senhor Jesus. Eu vou contar uma outra experiência. Logo depois da minha conversão. Fui perdoado, me enchi de coragem, fiquei corajoso, enchi de confiança. Trabalhava como office boy e uma amiga da família, que participava daquela empresa, falou, vai fazer um teste no Bamirindos. Eu não tinha curso de datilografia, eu ficava treinando, quando meus 3 intervalos, com 2 dedos lá, na máquina de escrever. Mas Deus me deu coragem. Eu digo para você, jovem, tenha coragem. Viu? Vai em frente. E eu fui fazer o teste. Me deram um papel para escrever, datilografar. Todos jovens, ali tinha uns 30 jovens comigo naquela sala, e foi só um barulhão de máquina, e eu falei em nome. E eu estava corajoso, eu estava cheio de fé. Senhor, em teu nome eu vou fazer esse teste. E eu, foi lá, bateu o sinal, parou todo mundo. No dia de ver o teste, eu vi que a pessoa foi lá num lugar assim como esse aqui, alto, foi falando o nome, começou com A, B, foi até Z. Não passou pelo meu nome. Eu fiquei assim. Ele falou assim, todos os nomes que eu falei estão dispensados. Glória a Deus. E vocês sabem da minha história. Trabalhei no banco, me aposentei como bancário. E dou glória a Deus, porque ali houve um virar de páginas. Meus irmãos, que eu espero que nessa manhã, nesse dia, você vire a página da sua vida, sem esquecer que do outro lado tem que estar com gratidão. Quando nós viramos uma página e vamos começar novamente,
Não podemos esquecer do que Deus já fez e vai fazer daqui para frente. Amém? Vire a página da sua vida hoje. Tome decisões que vai transformar tudo isso, em nome de Jesus. Amém? Então, consagração, confiança, coragem. O Senhor Jesus disse assim, isso Mateus, lá vai isso para João, capítulo 16, versículo 33. No mundo vocês terão aflições, falando com os discípulos, falando com nós também. Mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. O nosso ânimo, aqui estão colocando. Nosso ânimo, porque estamos vencendo o mundo. Quero encerrar com isso. Nós precisamos consagrar as nossas vidas. Pastor, o que é isso? É reconhecimento. Chegar ao altar de Deus, chegar na presença de Deus. Senhor, reconheço a minha fragilidade, reconheço as minhas falhas, peço perdão. Com isso, o Espírito Santo vai te dar confiança. Por isso o Salmo 37, versículo 5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele ou mais ele? Confia nele ou mais ele? Fará. Isso é confiança. E também podemos. E como que nós podemos ter o poder? Isso aconteceu no dia do Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. O Senhor Jesus para os discípulos, eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês, e vocês vão ter poder para ser testemunha da minha graça e do meu poder, da minha vida. Amém? Fica em pé, vamos orar. Quero convidar os pastores a estarem aqui. E nós vamos fazer. Eu faço sempre, meus irmãos, meus amigos, tenham um propósito diante de Deus, de não encerrar uma mensagem, sem dar oportunidade às pessoas. Sempre 3 convites. O primeiro convite que eu faço é o seguinte. Bom, eu já tenho a minha vida religiosa, tenho a minha percepção de fé, mas eu quero virar a página. Eu quero ter uma experiência profunda com Deus. Esse Deus que está falando, pastor. Eu quero ter essa experiência que transforma, essa experiência que marca a minha vida e que me dá convicção e certeza da vida eterna. Eu quero ter essa experiência. Esse é um convite para você. Sabe por quê? Entre todos, o Senhor Jesus fala assim, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então esse é o convite. O segundo é, alguém está passando um problema, um drama na família, ou em consigo mesmo, ou em sua casa. Esse é o momento para você vir ao altar e Deus lhe abençoar, ou abençoar aquela ou aquela pessoa, e Deus dar sobre a sua vida um novo tempo, uma mudança, uma transformação. E um terceiro convite, pastor, eu tenho uma situação que só um milagre pode fazer diferença. Pois é, esse é o momento de milagre também. Então está feito o convite. E todos aqueles que desejam, 1 dos 3, pode chegar aqui, pode subir aqui em cima, não tem problema, nós usamos todos os espaços. Pode chegar aqui em nome do Senhor Jesus, estaremos orando. Peço pastor Gilson, pastora Sandra, pastor Marilza, pastor Mauro, estejam agora impondo as mãos. A Bíblia diz, impõe as mãos sobre as pessoas, elas serão abençoadas. Então eu peço, vão chegando, aproveite meus irmãos, não deixe passar a oportunidade. Talvez você precise de um renovo hoje. Você precisa de algo que renove a sua vida, renove suas forças, renove a sua fé, renove a sua esperança. Esse é o momento. Pode chegar diante do Senhor Jesus. Não é diante de mim, é diante do Senhor Jesus. E nós estaremos orando sobre isso. Pode ir, comecem a orar então, pastor Gilson, pastora Sandra. Vai ministrando sobre as pessoas. Você não veio, mas você pode fazer como eu vou fazer agora. Levantar a sua mão comigo. Porque nós somos tão necessitados quanto os que estão aqui na frente. Somos tão necessitados dessa graça, necessitados de sermos abençoados. E assim, Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus. O Senhor abençoe a cada um dos irmãos, cada pessoa que está aqui nessa manhã, os que são membros dessa casa de oração, e aqueles que estão ouvindo hoje como visitantes, aqueles que estão aqui como amigos. Nós clamamos, Deus, abençoa as suas vidas, abençoa as suas famílias, seus familiares. Deus, alcance essas vidas, elas sejam abençoadas, Senhor, sejam restauradas, Senhor Jesus. Certamente algumas questões nas suas vidas, todos nós temos situações difíceis, mas podemos, firmados em Cristo Jesus, superar essas situações, ver os milagres do Senhor, ver a ação do Senhor, Pai, sobre cada situação e cada pessoa. Eu oro em nome do Senhor Jesus, Pai. Todos que estão aqui, Pai, todas as crianças aqui,
nossos jovens e juniores, Pai, sejam abençoados, sejam renovados também, Pai, e a esperança do Senhor seja derramada nesses corações, Pai. Nós estamos aqui porque cremos, Pai, que o Senhor é o mesmo, diz a palavra, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor Jesus no passado guardou a minha vida, o Senhor no passado nos deu graça para superar esses obstáculos, e hoje estamos aqui pelo que cremos que o Senhor está aqui para operar essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus.